Hoje eu quero conversar algo com você que talvez você esteja passando e você nem sabe, que é o que depois de tantas decepções, você acredita que ser uma pessoa forte é ser uma pessoa fria. E eu vou te dizer algo, isso não é verdade. Às vezes é só o nosso medo se escondendo em roupa de maturidade. E eu te digo isso por experiência própria, porque por muito tempo eu achei que me proteger era não precisar de ninguém, era não sentir tanto, era não demonstrar tanto, era só fazer as coisas como se tudo dependesse de mim. E eu vou te dizer que esse tipo de comportamento ainda me protege até hoje. Porque quando você passa a depender só de você e não esperar nada de ninguém, a probabilidade de você ser machucado ela é muito menor, não é? Só que depois de um tempo eu percebi que existe uma diferença muito considerável entre eu me proteger e entre eu me endurecer. No primeiro, você aprende a se priorizar, a se conhecer, a colocar limite. Mas no segundo, você aprende que sentir não é algo seguro, que ser vulnerável não é bom, que contar com as pessoas não é algo legal, porque você sempre vai se machucar. E sabe, depois que a gente é machucado pelas pessoas, a gente vai criando ferramentas para não sentir aquela dor de novo, né? Então a gente vai aprendendo a não confiar, a não se entregar demais, a colocando pequenas barreiras para não sentir aquela dor de novo. E isso é bom, mas às vezes é só uma proteção se escondendo atrás de uma defesa. E aí quando a gente se defende demais, a gente muitas vezes passa a criar uma armadura, né, para não sentir, a construir muitos muros. Só que a gente construindo muitos muros, a gente evita a dor, o que é muito bom. Mas é muito ruim, porque quando a gente evita a dor, a gente também evita o amor. A gente também evita coisas boas em se achegar na nossa vida. Dentro do consultório, as pessoas que têm esse perfil de não sentir muita vulnerabilidade, não se conectar tanto com os sentimentos, a gente traz que ela desenvolveu um apego mais evitativo dentro das relações. São pessoas que em algum momento aprenderam que sentir não era seguro, são pessoas que podem ter crescido em ambientes instáveis, que demonstrar amor, vulnerabilidade, carinho não era algo legal, não era algo permitido. São pessoas que podem ter sido abandonadas. E hoje na vida adulta, para evitar isso, como que ela costuma se apresentar, né? Alguém que gosta de ficar só na própria companhia, alguém que é mais independente, alguém que precisa de espaço, alguém que não consegue sair de relação superficial. Toda vez que uma relação ela começa a ficar um pouco mais profunda, essa pessoa começa a entrar em colapso para não sentir. São pessoas que resolvem tudo sozinhas, são pessoas com dificuldade de pedir ajuda. E se a gente for perceber essas características, por um lado não é ruim, mas existe um preço quando esses comportamentos não são por uma escolha e sim por uma defesa. Porque quando essa pessoa começa a evitar sentir para não se sentir abandonada ou para não se sentir rejeitada, ela acaba o quê? Sempre indo embora das relações, ela acaba sempre não se entregando completamente, faz com que as pessoas vão embora mesmo assim. E eu não digo só amorosa, muitas vezes essas pessoas têm dificuldade em ser vulnerável na própria família, nas próprias amizades. São pessoas que você sabe que você pode contar, mas que você nunca sabe se essas pessoas vão embora ou não. E ser assim é bom, tá? Porque você tá se protegendo, mas por um lado é ruim, porque você também tá machucando outras pessoas. Pensa, talvez tenha pessoas que queiram te amar, mas por você ter essa defesa, você nunca deixa ninguém se achegar. E todo mundo que se achega acaba se machucando, porque toda vez que a relação pede mais profundidade, você faz o quê? Você vai embora, você se fecha. E nesse se fechar, você confirma aquilo que você acredita, que as pessoas vão te abandonar, que ninguém fica. Por quê? Porque se a pessoa não consegue chegar até você, uma hora ela vai entender que, cara, que não dá e ela vai embora mesmo. Eu não sei quem te machucou, mas eu quero refletir algo com você. Que nem todo mundo machuca por mera maldade, sabe? Quando você tá no consultório, você começa a perceber que as pessoas que machucam, ou que foram machucadas também, mas as que mais machucam, são pessoas que ferem sem querer, sabe? São pessoas que passaram por situação na qual hoje elas estão machucando outra pessoa sem querer. Da mesma forma que eu te digo, você com o seu apego evitativo aí, você machuca a pessoa porque você quer, não, você machuca a pessoa porque é a única forma de você se proteger. Mas isso não quer dizer que só porque a gente sabe que todo comportamento tem uma causa, um efeito, a gente precisa justificar o fato das pessoas nos machucar. O fato de você entender que alguém te machucou não obriga você a continuar com essa pessoa, né? Uma coisa é você ter compaixão
outra coisa é você se jogar da ponte, entendeu? E talvez amadurecer seja isso, né? A gente conseguir olhar pro comportamento com o outro com mais maturidade, mas sem deixar de cuidar da gente. Isso me faz lembrar muito do Michael Jackson. Se a gente for perceber, gente, ele tinha tudo para ser uma pessoa com um apego mais desorganizado ou um apego mais evitativo, né? Porque na casa dele sentir não era seguro, né? Ou fazer as coisas que ele queria também não era seguro. Tipo, ele tinha os animais, todo mundo ficava olhando meio assim, né? Ele tinha um pai que era extremamente autoritário, que você vai fazer o que eu quero que você faça, e a gente tinha, né? Pelo menos nos recortes, uma mãe muito passiva. Era acolhedora, mas era uma mãe passiva. E fora isso, né, a gente tinha muitos holofotes em cima dele, porque eu acredito que ele faz sucesso desde os 5, 8 anos, né? Ele era um prodígio. E ainda depois de tudo isso, ele passou por várias situações na qual ele foi machucado pelas pessoas, né? E não foi um machucadinho ali, né? Ele foi muito criticado, ele foi muito machucado, mas se a gente for ver em cada interação social dele, ele sempre escolhia ser uma pessoa gentil, né? Mesmo as pessoas fazendo perguntas para ele desafiadoras, ele buscava sempre ser uma pessoa gentil, com um coração bom. E o quanto isso é lindo, né? Porque ele foi uma pessoa que, ó, mas mesmo assim conseguiu transitar dentro dessa vulnerabilidade, né? Talvez ele aprendeu a separar o que é dele, o que é do outro, mas principalmente ele aprendeu que ele não precisa responder no mesmo tom daquilo que fizeram com ele. Então, assim, tudo bem se uma pessoa me machucar, mas o que vale mesmo é como eu respondo a esse comportamento, sabe? A essa chateação. E vendo o filme dele, né? E se conectando com esse universo do Michael Jackson, eu percebi o quanto eu era uma pessoa evitativa, né? Eu percebo que eu tive mais conhecimento sobre esse padrão do padrão do conhecimento, vai ficar estranho, né? Mas eu percebi que eu consegui identificar mais esse padrão quando eu entrei na área clínica, né? Na qual a gente começa a se deparar tanto com os nossos sentimentos quanto com os sentimentos dos nossos pacientes. E aí, entre um estudo ou outro, um paciente ou outro, eu fui identificando o quanto eu tinha características de uma pessoa que tem apego evitativo. E o quanto isso era bom e era ruim. Era bom porque me protegia, mas era ruim porque machucava as outras pessoas. E eu nunca conseguia sentir aquilo que eu queria, sabe? Por exemplo, eu quis sempre viver um amor avassalador, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre me protegeu para não sentir. Eu sempre ficava assim, bom, se fulaninho sair da minha vida, tá tudo bem, porque não vai doer tanto, porque eu já me protegi. Era esse tipo de pensamento e crença que eu tinha. E isso não era só no amor, tá, gente? Isso era com família, isso era com amizades. Eu ainda tenho um pouco disso, não vou dizer pra vocês que sumiu por completo, porque, como eu te falei, é um comportamento bom por um lado, ele é ruim por um outro. Só que hoje eu consigo, como é que eu posso dizer pra vocês, transitar muito bem entre me proteger e entre me endurecer, sabe? Eu consigo transitar, eu consigo deixar hoje as pessoas se achegarem, mas eu também consigo colocar limite na qual eu consigo me proteger se elas fizerem algo que não estão de acordo com aquilo que eu acredito, ou eu consigo me proteger se por acaso elas chegarem a me machucar. Então, para começar a transitar dentro disso, o que eu comecei a fazer, né? Primeiro eu identifiquei, depois eu comecei a perceber, poxa, como é que eu posso me proteger sem abandonar a minha sensibilidade? Como eu posso colocar limites sem perder a ternura? Como eu posso não deixar a dor virar parte da minha identidade? Depois dessas perguntas, eu comecei a também a separar muito fato de interpretação. Antes de eu concluir que aquela pessoa, aquela amizade ou aquele familiar iria me machucar, eu sempre buscava evidências de que isso iria acontecer. Então, assim, poxa, o fato da pessoa ter passado e não olhado pra minha cara, isso não significa que a pessoa me odeia ou não quer nunca mais falar comigo. Isso significa que talvez essa pessoa esteja tendo um mau dia. E mesmo assim, isso é interpretação. Então, antes de concluir que a minha interpretação sobre a situação era verdade, eu sempre procurava fatos. Por exemplo, isso aqui é uma caneca, isso aqui é um fato. Agora, se eu disser que isso aqui é uma caneca pra mim, tomar sopa é uma interpretação. O exemplo ficou meio chulo, mas eu acho que vocês conseguem entender. Outro caminho foi começar a olhar pros medos, pros fatos com mais honestidade, tá?
Se realmente essa pessoa sair da minha vida, o que que isso significa? Aonde isso toca em mim? Como eu posso me abrir sem me fechar totalmente? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas reagindo a uma ferida antiga. Quem me conhece mais íntimo, mais próximo, vai saber que eu faço muito isso porque eu sempre compartilho, né? Se alguém foi lá e me machucou, a primeira coisa que eu faço, eu sinto, eu fico puta, tá? Fico puta, eu jogo a pessoa numa cruz. Mas depois eu paro e penso assim, poxa, o que que eu posso aprender com essa situação? O que que essa pessoa veio me ensinar? Porque eu acredito muito que as pessoas entram na nossa vida com propósito. Às vezes a gente coloca as pessoas, né? Mas elas entram na nossa vida com propósito. Se essa pessoa entrou e fez tal coisa, o que que eu posso aprender com isso, sabe? Então, toda vez que alguém me machuca ou acontece alguma situação na qual eu fico chateada, eu nunca vou pro lugar de já me fechar, não. Eu sempre vou para um lugar assim, poxa, o que que eu posso aprender com isso que aconteceu? O que que essa situação está querendo me mostrar? Claro, depois da conclusão, eu sempre começo a colocar limites talvez que eu não tinha antes e começo a cuidar, né? Mesmo que se um dia essa pessoa volte para minha vida, ela vai entrar num lugar um pouco mais distante, até eu entender um pouco o que aconteceu, porque como eu disse para você, as pessoas vão nos machucar, mas o fato de eu entender que você me machucou, isso não significa que eu vou te dar o mesmo acesso que você tinha antes. Isso significa que, ok, eu compreendo o que aconteceu, porém, eu compreendo que também você escolheu às vezes me machucar, né? E por isso você precisa compreender que agora você vai sair do nível 1 da casinha, né? Sabe aquele joguinho que a gente faz do banco imobiliário? Eu acho que tem outros joguinhos que a gente joga o dado e às vezes o dado diz assim, volte para o início. Então essa pessoa ela vai voltar lá pro início de quando a gente conheceu. E aí conforme ela for desenvolvendo ali, né? Eu fui entendendo que, poxa, essa pessoa mudou ou ela estiver me dando comportamentos mais seguros, ela vai subindo na escadinha. Uma coisa que também me ajudou muito foi estar mais presente, sabe? Hoje, quando eu estou com as pessoas, eu busco estar ali, eu busco não ficar interpretando cada comportamento como se fosse algo que fosse me machucar, sabe? Como se fosse sobre mim. Eu sempre busco estar ali presente. Estar ali presente me ajuda também a estar presente ao que está acontecendo dentro da minha própria cabeça, porque às vezes a gente que tem apego evitativo, a gente fica o tempo todo em alerta, criando 500 mil estratégias para não se machucar. Só que ao mesmo tempo que a gente cria essas 500 mil estratégias, a gente deixa de viver. E se a gente deixa de viver no mundo real, não no mundo real, né? Mas vivendo no aqui e agora, a gente faz o quê? Só recria situações que confirmam aquilo que a gente acredita. Porque a gente tá tão perdido, né? A gente tá tão focado em não se machucar, que o que que acontece? A gente acaba se machucando, né? E aí a gente diz, olha aí, eu falei que o fulano iria me machucar e fulano me machucou. Sim, fulano te machucou. Porque você ficou criando tantas situações em se proteger que você criou essa situação também no outro. Uma outra coisa que me ajudou muito é criar uma vulnerabilidade mais segura, que é o quê? Não é me abrir para todo mundo, né? Aí agora eu tenho um apego evitativo, eu já descobri disso, agora eu quero ir para um apego mais seguro e aí eu vou ser uma pessoa mais amorosa da face da Terra. Não, começa aos poucos, começa a praticar uma vulnerabilidade segura, né? Tenha muito claro os teus limites, tenha muito claro, né, os teus inegociáveis também e começa a deixar as pessoas se achegarem um pouco mais, né? Então, assim, existem pessoas lá fora que merecem a sua confiança. Se você tem os seus limites, os seus inegociáveis muito bem claro, você vai conseguir identificar com mais facilidade se aquela pessoa ela vai te machucar ou não. Você vai conseguir dizer assim, Cris, eu entendo o teu ponto de vista, mas esse comportamento aqui me machuca, faz com que eu queira me afastar de você. Então, com o tempo, você vai começando a construir uma vulnerabilidade mais segura e aí você não precisa se fechar na primeira situação que acontecer, sabe? Seja na primeira briga ou na primeira vulnerabilidade que vir. Você consegue entender que brigas, se machucar com o outro, se decepcionar com o outro é algo normal, porque ninguém vai suprir as nossas expectativas. Só que o fato de ninguém suprir as nossas expectativas não significa que a gente não possa confiar, não significa que a gente não possa ser vulnerável. E dentro disso, assim, comece aos poucos, sabe? Se você cresceu num ambiente, por exemplo, eu cresci num ambiente em que falar eu te amo
se abraçar muito, tá muito próximo, não é algo, tipo, normal, não é algo seguro. Então, assim, hoje eu busco muito transitar nessa vulnerabilidade. Então, se eu estou com alguém, eu busco tentar estar mais próxima, abraçar mais, ter mais toque físico. Se eu tô com alguém que eu sei que essa pessoa, a linguagem dela de amor é mais palavras de afirmação, eu costumo falar mais palavras, nossa, parabéns, você tá muito bonito, você tá muito bonita hoje. Porque dentro do meu ambiente, isso não é algo normal, né? Tanto que eu tava num almoço de casamento dos meus primos, e lá tinha meu irmão foi num casamento, e aí meu tio acho que perguntou pra ele se ele chorou ou não, e eu acho que ele falou que sim, que ficou emocionado, eu não me lembro, eu só lembro que ele falou que o meu sobrinho disse que ele chorou quase 2 vezes. E uma das coisas que eu falei, o quanto eu achava isso bonito, sabe? Porque o meu irmão, ele consegue ser vulnerável sem se fechar. E isso é muito bom. O fato dele se emocionar ou se ele trazer mais vulnerabilidade para uma conversa não significa se ele tá deixando de ser homem ou não, ou algo do tipo, sabe? Ou fraco ou não. E eu digo o quanto assim eu admiro isso nele, porque ele consegue transitar muito bem, que é algo que eu não consigo. Se alguém fez algo para mim, até eu lidar com isso internamente, é muito desafiador, né? Tanto que eu digo, quando o meu apego evitativo pega e eu brigo com alguém, esquece, tá? Se eu briguei com você, esquece que a probabilidade da gente voltar a se falar, ela é muito menor. Mas agora eu não me lembro por que eu trouxe esse exemplo. É muito ruim sair falando e depois não lembrar de onde parei. Então, assim, gente, por hoje é só, sabe? A gente se vê no próximo vídeo. Busque não ser uma pessoa evitativa demais. Ame, se apaixone e deixe as pessoas chegarem até você sem se proteger muito, ok? Porque se você se proteger muito, você também vai se proteger da alegria, ok?